Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui no nosso encontro 2 do curso de Milagres e Parábolas de Jesus com o Marco. Marco, namastê. Namastê, que a paz de Jesus esteja não só em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo, Marco. Então, vamos lá. Vocês devem lembrar que, quando nós começamos o curso, nós dissemos que iríamos numerar os 35, entre aspas, milagres de Jesus, né, que constam no Novo Testamento. E, dessa forma, a gente está seguindo exatamente aquele cronograma dos 35 milagres, e hoje nós vamos falar do milagre 8 ao milagre 14. Então, o milagre 8 ao 14 significa que estaremos estudando hoje a cura do paralítico, a cura da mão ressecada ou atrofiada, a cura do criado do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura do endemoniado mudo, acalmando a tempestade e a cura do endemoniado de Gerazeno. Gerazeno era uma espécie de metáfora que os hebreus usavam para dizer que aquele povo que morava lá era afeminado, tá? Então, não estranhe, né? Não é nenhum tipo de discriminação, mas já nessa época de Jesus havia, sim, essa discriminação por parte, né, dos hebreus, né? Então, todo o povo de Gerazeno era considerado afeminado, né? Por isso que é endemoniado de Gerazeno. E aqui, do lado direito, estão as citações do Novo Testamento. Vocês devem lembrar que, na aula passada, o último milagre, ou seja, o milagre 7, eu adotei apenas um dos evangelistas. Por quê? Porque os evangelhos, né, principalmente os 3 primeiros, eles são sinóticos. O que é sinótico mesmo? Eles são semelhantes, né, variando um acréscimo a mais aqui num evangelista, um detalhe ali, mas, de uma forma geral, eles têm o mesmo ensinamento. Então, nós, né, a partir de hoje, consolidando o que a gente falou no último milagre da aula passada, que foi o milagre 7, nós vamos adotar apenas um evangelista, apesar de citarmos, né, para que haja uma espécie de escolha por cada pessoa, né, onde ele quer ler mais. Normalmente, eu escolho o mais completo, tá? Independendo se Lucas é o mais, vamos dizer assim, correto, Marcos é o mais, vamos dizer assim, religioso, Mateus é o mais detalhista, ou João, que, na minha opinião, é o mais sagrado, né? Vamos só lembrar que João, posteriormente, continua encarnando, né? Como todos os outros, e João se torna nada mais e nada menos do que Allan Kardec, que posteriormente se transforma, né, na outra encarnação seguinte, em Chico Xavier. Né? Então, essas coisas que eu estou dizendo agora não é invenção da minha cabeça. Carlos Bacelli coloca isso com muita propriedade, vale lembrar a vocês isso. Então, vamos começar, né, exatamente lembrando que a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. E aí, baseado nesse texto, Isaías diz: se não crerdes, não entendereis. E Santo Agostinho, fazendo referência a essa afirmação de Isaías, diz: a fé procura, o intelecto encontra. Eu sempre coloco isso para que vocês possam entender o poder da fé. Então, vamos começar
exatamente falando do milagre 8, na nossa tabela, que é a cura do paralítico. E eu escolhi Mateus, capítulo 9, né, versículos de 1 a 8, para trazer o texto. Eu leio sempre o texto completo de um dos evangelistas, para que a gente possa ter uma compreensão total, inclusive na forma como está colocado no Novo Testamento. Então, vamos lá. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, está falando de Jesus. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, vamos explicar esta passagem sobre a cura que Jesus processa. É um outro exemplo do poder da fé. Ao dizer ao paralítico: Meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são perdoados. Vale a pena a gente lembrar uma passagem de Joana de Ângeles, que diz que todos os feitos de Jesus, todos, sem exceção, já estavam planejados na espiritualidade. Então, Jesus é como se ele tivesse seguido um script, um roteiro. Tá? Não só na escolha dos próprios evangelistas, todos já tinham sido escolhidos antes de reencarnarem. Da mesma forma, os próprios milagres, né? Como a gente está estudando aqui, também eram por pessoas que já tinham condições kármicas de serem curados. Por que é importante falar isso? Porque ninguém, nem Jesus, contrariou as leis do Pai. E uma das leis do Pai é exatamente a lei kármica, a lei da causa e efeito. Todos as nossas mazelas, atitudes equivocadas, desequilíbrios emocionais, pensamentos distorcidos, tudo que a gente faz que não está em consonância com as leis de Deus, são maculados no nosso campo vibracional. Dentro do campo vibracional, o que coleta essa vibração é como se fosse um arquivo, exatamente o campo mental. Quando a gente desencarna, toda aquela estrutura que foi gravada no campo mental, principalmente no mental inferior, é como se ela perpassasse aquela vibração para o mental superior. Eu já falei e repito que no mental superior nós não temos condições nenhuma de nenhum tipo de acesso. Por quê? Porque é ele que torna o espírito individualizado, ele que protege o Atman e os corpos superiores. Tá? Então, quando a pessoa desencarna, o recolhimento dessas informações vão para o mental superior, e quando a pessoa está prestes a reencarnar, os geneticistas, ou seja, os médicos especializados no reencarne, o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de transfusão daquelas informações que estão no mental superior para o mental inferior, que vai dar origem ao corpo espiritual, que, por sua vez, forma a matriz do corpo físico, que é o duplo etéreo,
até chegar, após 9 meses, com as indicações de operação pelo duplo etéreo, forma-se o corpo físico. E durante o corpo físico, o que traz esses conceitos de memória são exatamente os genes, o genoma, que é a relação direta com o campo mental. Então, tudo aquilo que você tem de mazela, que foi produzida por você mesmo em encarnações passadas, a partir do momento que está no mental inferior, na formação, ainda no útero da mãe, aquilo é perpassado, né, entre os corpos perispirituais, até chegar ao corpo físico, formando exatamente a cadeia genômica. É por isso que existe uma correlação direta entre o corpo mental e o genoma de todo ser. Ok? Então, o perdoados, ou seja, ele já tinha condição de estar isento de, entre aspas, pecados, né? Como os católicos gostam de dizer. Significa dizer que é o próprio homem que tem o poder de se perdoar. Olha que coisa importante. As leis morais estão gravadas em sua consciências, são emanadas em raios de luz pela nossa centelha divina e impressas no nosso corpo crístico, né? Nós temos o Atman, que é a centelha divina, o segundo corpo é o corpo crístico, ou corpo búdico, e o terceiro, que forma a nossa persona, que é a estrutura do ego, né? Qual a tendência natural do desenvolvimento? Ir perdendo corpos, a ponto do seu corpo, né, individualizado ali pelo corpo mental superior, se aproximar de tal maneira que ele se junge, ou seja, ele se unifica ao Atman. Daí nós vamos poder falar, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ok? Então, funcionando como um juiz de nossas atitudes, palavras, pensamentos e emoções, né, nós é que nos condenamos, nós é que nos perdoamos. Então, o ser humano tem que entender isso, porque a sua fé te curou. Quantas vezes Jesus falou isso? Então, você vai reparar aqui, na passagem de Mateus, que tinha muita fé envolvida, não só no paralítico, mas naqueles que carregavam esse paralítico. Então, Jesus, em outras palavras, disse ao paralítico o seguinte: haveis pago vossa dívida. A causa de vossa moléstia é apagada por vossa fé presente. Em consequência, mereceis ser libertado de vossa moléstia. É por isso que ele disse aos escribas: é tão fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, como levantai-vos e andai. Cessada a causa, o efeito deve cessar. Isso aqui não foi eu que inventei, está escrito na Gênesis, no capítulo 15, no item 15, para que você possa entender exatamente essa nossa explicação corroborada por Kardec no livro da Gênesis. Então, essa é a explicação da cura do paralítico, ok? Então, Marco, como é que isso se processa? A partir do momento que Jesus fala, a fala nossa, ela produz um impacto fluídico. É só lembrar da pesquisa de doutorado do Masaru Emoto, né? Onde ele falava, por exemplo, coisas ruins, e a molécula de água que é sextavada, ela se deteriorava. E quando ele falava coisas boas, né, até culturalmente intrínsecas, por exemplo, muito obrigado, Deus te ajude, alguma coisa assim, coisas boas, né? O que acontecia com a molécula que podia estar totalmente deteriorada, suja, né, entre aspas? Ela formava exatamente o modelo original dela, que é sextavado. Aí tu, puxa, então a palavra realmente tem um poder muito grande. Não é à toa que os evangélicos dizem que o poder da palavra penetra a alma, né? Se você já alguma vez foi numa missa de um crente, né, de um evangelista qualquer, um evangelho qualquer
né, que perpetue os ensinamentos crísticos, eles falam muito isso, né, o poder da palavra. Isso é muito comum em Jesus. Então, a palavra de Jesus produzia um impacto fluídico no campo áurico, e esse impacto fluídico vibracional tem uma vibração muito alta. Essa vibração vai adentrando aos demais corpos perispirituais, e quando eles encontram alguma densidade, né, porque a mácula é alguma densidade, tá, no corpo perispiritual. O que acontece com essa vibração? Ela, né, por ser muito rápida, fazendo aí um paralelo com o mundo físico, ela simplesmente dissolve, ela desintegra aquela mácula que é densa, que é a densidade, alguma coisa agrupada. Então, a palavra tem um poder. Por isso que, quando você estuda mecanismo da mediunidade ou domínios da mediunidade, né, do André Luiz, André Luiz sempre fala que nós nos tornamos aquilo que pensamos e temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, né? E Jesus falou isso, né? O mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. Porém, você pode usar isso de uma forma benéfica, quando a fé está associada ao poder da palavra. E exatamente o que aconteceu na cura do paralítico, que nós enumeramos como o milagre 8, e é corroborado na Gênesis, no capítulo 15. Vamos para o próximo. Ainda tem mais uma citação aqui sobre o paralítico. Nesse caso, a cura se opera devido ao impacto fluídico, como eu falei, das palavras de Jesus, fazendo o paralítico crer que realmente já era merecedor de tal bênção, pois seus pecados vinham sendo pagos, de encarnação em encarnação. É o poder da fé do homem que produz a sua própria cura. Logo, quando Jesus lhe ordena, levantai-vos, levai a vossa cama e ide para vossa casa, e o paralítico faz e evidencia que Jesus sabia que o homem já era merecedor de tal bênção, né? Eu coloquei essa segunda parte aqui da explicação para corroborar o que eu já havia falado. Jesus, em momento algum, em nenhum fato, em nenhuma passagem, ele quebrou as leis do Pai. E a lei kármica é uma lei de Deus. Então, ele não fazia isso, por isso é que já havia uma espécie de roteiro, um script, para que Jesus pudesse dar o testemunho da palavra do Pai, através dele, trazendo esses, entre aspas, milagres. Ok? Marco, antes de falar isso, nós podemos fazer isso também? Claro. Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Tudo que Jesus fez e que está escrito no Novo Testamento, nós temos capacidade de fazer. Só por que nós não fazemos, Marco? Me dá aí uma explicação. Por que eu não tenho esse poder todo? Por basicamente duas coisas. Primeiro, seu ego ainda está muito denso. Então, você tem que estar mais purificado, ou seja, mais próximo à luz divina, ao teu Atman. Então, o seu ego já deve estar muito próximo a estar jungido à tua centelha divina, né? Seria o primeiro fato. E o segundo é que a nossa fé ainda é muito duvidosa. Tá? Então, esses são os dois fatos que nós ainda não conseguimos fazer exatamente como Jesus fazia, mas se nós entendermos isso e vivemos aí um mundo de transição, em pouco tempo, pessoas normais, tá? Novos espíritos que estão reencarnando, já vão vir com essa possibilidade. Tá? E você vai reparar que as doenças vão começar a sumir do nosso planeta, principalmente quando adentrarmos a esse novo mundo de regeneração, que, segundo vários grandes e ilustres espíritas, né, como o próprio Divaldo, através, né, da sua mentora Joana, e o nosso querido Chico Xavier, a partir de 2057 é que isso ocorre. Vamos ver agora, então, o milagre 9, que é a cura da mão ressecada. Quando alguém fala ressecada, pensa numa folha, né? Mas era uma forma, né? Vamos dizer assim, quando fizeram a tradução,
do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para o português, acabou ficando com esse termo, mas na realidade é uma mão atrofiada, né? A mão estava sem possibilidade de fluidos nervosos para que ela pudesse ter uma movimentação normal. Por isso que chama-se cura de mão ressecada ou atrofiada. Então, eu escolhi o evangelista Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 6 a 10. Vamos ver. E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga, falando de Jesus, estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram-no se curaria no sábado. Ou seja, os fariseus eram os famosos, né, hipócritas, né, segundo o próprio mestre. Então, eles conheciam tudo da lei, mas eles achavam que não havia possibilidade de qualquer mudança nas leis mosaicas. Eles eram fiéis à lei de Moisés. E dizia que no sábado, isso vem desde a Gênese, não era um dia de trabalhar, né? Tem até hoje determinados credos que não se faz nada no sábado. Tá? Eles acreditavam nisso. Então, para eles, Jesus não podia curar no sábado, ninguém podia fazer absolutamente nada. Tá? Então, eles estavam ali observando Jesus, porque era sábado, e aí viram que Jesus, né, se aproxima de alguém e com basicamente o intuito de curar aquela pessoa. Mas ele bem conhecia, falando de Jesus, os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Então Jesus, né, você vai ver no desenho ali, a pessoa estava como se fosse numa maca, né, produzida ali de madeira, e Jesus manda ele levantar. Então Jesus lhe diz: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então aqui está o desenho, quando o homem admirado olha para a própria mão e vê que o fluido nervoso, que nós sabemos que é fluido vital, foi desobstruído e chegou exatamente nos nervos da sua mão, onde ele pôde manipular, né, e mexer de forma natural. Nesse caso, a cura também se processou por inoculação fluídica, através do impacto das palavras de Jesus. Então, exatamente como eu falei no milagre anterior que estudamos. O impacto da palavra de Jesus produzia no campo áurico da pessoa, tá? Antes de chegar a qualquer parte do corpo, primeiro ele adentra ao campo áurico. E o padrão vibracional é tão alto que ele vem fazendo o quê? Ele vem destruindo as mazelas ou reconectando o fluido vital, que no caso desse homem era a ausência exatamente da corrente nervosa, que nós chamamos de fluido nervoso, né, que nós chamamos ali de uma carga elétrica, porque através desse fluido nervoso, que é o fluido vital, apropriado exatamente para esta função, ele consegue movimentar. E deveria haver algum bloqueio nesse fluido vital, exatamente que comprometia o movimento da mão. Então, Jesus, através da sua palavra, produz um impacto vibracional através da sua palavra, e aquilo penetra o homem de tal maneira que faz uma espécie de choque. E esse choque reativa toda a impulsão do fluido vital no corpo do ser humano. E isso trouxe a esse homem que tinha a mão ressecada exatamente a possibilidade novamente de mexer a mão. E daqui isso aconteceu de fato. Ele olha para a mão e fica, né, admirado que a mão estava ali com movimento normal. O fluido curador recupera instantaneamente por magnetismo a mão, né? Ou seja, o perispírito ao corpo físico. Marco, por que por magnetismo? Lembra que eu já expliquei isso para vocês na aula passada, que toda corrente elétrica
quando ela é dinamizada, ou seja, fluxo constante, ela cria, né, a corrente elétrica, ela é horizontal. Mas, ao mesmo tempo que existe um impacto fluídico, como foi o caso da palavra de Jesus, que acelera aquilo numa velocidade tal, o que acontece? Essa eletricidade passa com uma tal velocidade que aumenta verticalmente o campo magnético. Por isso é que nós temos um campo eletromagnético, porque somos dotados de nervos, né, no nosso corpo todo, praticamente, e temos exatamente esse conceito eletromagnético. Então, essa cura se deu exatamente pelo influxo elétrico e pelo campo magnético, que, por muitas vezes, desobstrui qualquer tipo de mazela. Da mesma forma, a presença da fé por parte do enfermo é fundamental para que a cura se processe. Então, mais uma vez, Jesus nos ensina, isso é codificado também pelo nosso querido Kardec, que acreditar que aquilo é possível é fundamental para que a cura se processe. É aquele desenho que a gente coloca sempre em todas as aulas, né? A fé acredita no inacreditável, recebe o impossível. Não é isso? Então, está aí mais um exemplo no milagre número 9 da cura da mão ressecada. Vamos ver o milagre 10. E aí eu escolhi Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. O capítulo 10 trata da cura do criado do centurião. O centurião era, na realidade, um comandante romano, era como se fosse um sargento, vamos colocar assim. E por que centurião? Porque era um cento, ele comandava 100 homens. Por isso que o nome é centurião. Então vamos ver como Mateus coloca esse conceito. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, né, assim, um pouco, até com vergonha, respondendo a Jesus, disse o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Veja a fé desse homem. Pois também, aí ele se justifica, sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, estavam ali ao redor dele: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que ele fala isso, Marco? Porque o centurião deixou claro que acreditava na palavra de Jesus. Então, Jesus exatamente faz essa passagem, dizendo que nunca tinha visto tanta fé nem em Israel, que eram, entre aspas, né, os prometidos de Deus, né, o povo de Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos reinos dos céus. Só para lembrar, aqui estão praticamente os patriarcas, né, da cultura e do reino, né, de Israel. Tá? Então, Abraão, o grande pai, né, Isaque e Jacó, né, que fundaram as tribos, que posteriormente deu origem às tribos que acabaram sendo divididas na época dos reis, né, quando a gente estuda o Antigo Testamento. Então, ele fez uma passagem nesse momento, dizendo que essas pessoas que têm fé, não importa se vem do Oriente ou do Ocidente, isso eu acho fantástico que Jesus aqui demonstra o universalismo crístico. Quando a gente fala crístico, não está se referindo a Jesus, tá? Então, era Jesus o Cristo. Mas quando a gente fala assim, ele está se referindo à consciência crística. O que é Cristo? Ele vem da mesma raiz
etimológica de Krishna, de Cristo. Cristó em grego, Krishna em sânscrito, que significa aquele que é jungido a Deus. Então ele usa essa espécie de metáfora que os fundadores, né, da pátria, até então tida como os escolhidos de Deus, eles viriam de todos os lugares e estariam junto exatamente com esses espíritos altamente elevados. Então, Jesus deixa claro aqui exatamente o universalismo crístico, tá? Vindo do Oriente ou do Ocidente, não importa. Tá? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Os filhos do reino, e aí ele está se referindo àqueles que não têm a fé necessária para estar, vamos dizer assim, né, sentados no reino dos céus, que na realidade não é um local. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, porque o Deus é imanente em todo o cosmos, e o Deus que nos habita, habita todo o universo. Por isso vem a palavra namastê. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ou seja, o que é a treva exterior, Marco? São as múltiplas reencarnações que o budismo chama de samsara. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Se você pegar a história da humanidade, né, você vai reparar que prantos, ou seja, choros, e ranger de dentes de ódio, de raiva, né, de mágoas e por aí, fizeram parte de toda a história, principalmente na época medieval. Né? Então, Jesus está deixando outra coisa implícita aí, através de suas palavras. Então, disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Repara, nesse caso, a cura do criado do centurião se opera à distância. Marco, quando uma cura se opera à distância, como é que isso acontece? Né? Jesus simplesmente falou que ele estaria curado, porém, ele utiliza do seu mentalismo para ler no pensamento do próprio centurião quem é aquela pessoa que ele pede ajuda. E a partir dali, estou fazendo uma metáfora para vocês entenderem, é como se ele projetasse a imagem daquele doente e, pelo seu mentalismo, ele pensa, né? Ele dá uma ordem, faz um decreto de cura para aquela pessoa. Isso acontece hoje, a gente pode explicar, através da força de interatividade chamada sincronicidade, tá? Ou força de interação sincrônica, cada um chama de uma coisa, né? São as forças que regem o universo, que são as forças eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. Então, Jesus utiliza essa quinta força de sincronicidade para, através do seu mentalismo, fazer uma espécie de inoculação fluídica ao pensamento do centurião, que tinha na sua mente exatamente o seu servo, ou seja, o seu criado. E Jesus opera dessa maneira. Aí você fala, Marco, mas como isso é possível? Meu amigo, estamos te explicando até pela física quântica. Dá para entender. Jesus se utiliza da fé do centurião e, através de sua autoridade e de seu mentalismo poderoso, somado ao impacto fluídico de suas palavras, com a ideoplastia, a cura se processa através da extinção da mazela presente no corpo mental inferior do criado, refletindo o processo de extinção para seus corpos espirituais, duplo etéreo, e corpo físico, de forma gradual. Por que de forma gradual? Porque ele fez isso longe. E a sincronicidade, apesar de poder Jesus fazer isso fora do tempo e do espaço, isso foi o tempo necessário para que esta, vamos dizer assim, vibração fosse adentrando aos corpos perispirituais. Isso aconteceu durante a volta do centurião para encontrar, né, o seu criado na sua casa. Então, até a chegada do centurião em sua casa, seu criado já estaria curado, tá? E
Existe até uma passagem, né, bem parecida com essa, que a gente falou na aula passada, que o centurião pergunta, né, mas quando isso aconteceu? E o pessoal fala, foi há 2 horas atrás. Tá? Foi exatamente no momento que Jesus falou que o criado estaria curado. Então, veja como a força de sincronicidade ela atua e é uma interação de força do universo. Jesus dominava isso com muita propriedade. Vamos ao milagre 11. Eu escolhi Lucas, tá? Capítulo 7, dos versículos 11 ao 15. E aconteceu que, no dia seguinte dessa cura, né, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus arrastava multidões, porque as pessoas ficavam admiradas com toda aquela possibilidade que ele tinha. Então, as pessoas o seguiam, além dos seus discípulos, né? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Ele se aproxima, né, do cortejo, como você pode ver aqui no desenho da mulher, né, aqui Jesus chegando, ele se aproxima do cortejo e fala com a viúva, que é essa primeira aqui, ó, tá? Não chores. Chegando, tocou o esquife, tá? Lembrando que os enterros aconteciam de forma muito rápida nessa época. A pessoa, né, morria, entre aspas, né, e simplesmente as pessoas, olha, bota dentro do caixão, que era de madeira, tá? Normal, e levavam ali para fazer, né, a cerimônia do enterro. Então Jesus toca esse caixão, o esquife, né, e diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E detalhe, esses caixões não eram cobertos. Então, quando Jesus dá essa ordem pelo impacto fluídico da sua fala, ele imediatamente levanta e começa a falar, sem parar. Tá? Já deve ter visto isso em alguns filmes, né? Entre eles o Chosen, né? The Chosen, mostra exatamente essa passagem, né? E todo mundo fica abismado. Poxa, mas o garoto estava morto, né? Aí eu pergunto, será que ele estava morto? Então vamos analisar aqui. Esse episódio tem a mesma explicação descrita para a filha de Jairo, que a gente explicou na primeira aula. Porém, vale acrescentar que quando Jesus toca o esquife, ele inocula fluidos eletromagnéticos que perpassam a madeira, até porque a madeira é boa condutora de eletricidade, e impactam o campo áurico do jovem, que imediatamente acorda do seu estado letárgico. Olha aqui, ó, a palavrinha-chave, estado letárgico. Ele era letárgico, ele não estava morto. Por quê? Porque Jesus nunca contrariou as leis do Pai. E quando uma pessoa desencarna, o cordão fluídico, que está ligado ao chakra da coroa, e se liga, se ancora no chakra cardíaco, ele se rompe e não tem mais jeito. Depois que houve o rompimento do cordão fluídico, que nós chamamos de cordão de prata, não tem como dar vida a uma pessoa. Tá? E Jesus, grande conhecedor das leis do universo, grande conhecedor das leis do Pai, jamais derrogaria uma lei de Deus. Mas ele sabia que aquela criatura, aquele jovem, estava em estado de letargia. E ele simplesmente, através de seu impacto fluídico, da sua própria voz, e inoculando fluidos através de suas mãos, que vocês sabem que nós temos vários chakras nas mãos, que inoculam exatamente fluidos também, além do mentalismo, né? Ele simplesmente acorda, ele dá um choque no garoto, o garoto pum, dá um pulo, e ele começa a falar sem parar, e todo mundo fica quase que assustado, colocam o caixão no chão, né? E todo mundo fica assim assustado, né? Então vale citar que em todos os ditos, né, em milagres de Jesus, nenhum deles ele contrariou as leis de Deus, como nós falamos. Continuando a explicação, não é de se espantar que em uma época onde o conhecimento dos sinais vitais fosse muito precário
e o sepultamento fosse imediato, como eu falei para vocês, que os seus habitantes acreditassem na morte prematura. Tá? Então, eles olhavam lá, não está respirando, né? E a gente sabe que em estado letárgico ou catalepsia, por exemplo, né? O batimento cardíaco é muito, muito lento. E a respiração praticamente fica imperceptível. Tá, então vamos falar do 12. Todo mundo conseguiu acompanhar o que está escrito em Mateus? Sim, deu para Tá, acompanhar. Só esse finalzinho, esse final que tá. não. Então, como eu falei para vocês, essa cura do endemoniado mudo, tá? Marco, por que uma pessoa fica muda, né? Porque o processo obsessivo, ele tem várias formas de atuar. Ele pode, sim, bloquear o chakra da laringe, tá? Que dá a possibilidade de fonação, e aí a pessoa não consegue falar. Ela fica muda, ela tenta se expressar, mas ninguém ouve. Como aconteceu de se manifestar através da palavra. Então, Jesus, nessa cura, através da sua autoridade, do comando, né, da sua voz, pelo impacto fluídico, ele simplesmente impacta através de, como eu falei para vocês, de um choque elétrico, e todo choque elétrico, toda imantação de corrente elétrica, que nós sabemos que é fluido vital, cria um campo magnético. Então, esse choque através, né, do campo áurico daquele doente produz exatamente o quê? A reativação do chakra para que haja realmente... Alô, alô? Está ouvindo? Oi, Marco, travou Tem de alguém novo. ouvindo? Tô ouvindo, mas está travando Olha, eu não mesmo, sei mais o que está eu faço, congelando. porque É. Ó, como eu posso melhorar aí? Tá me ouvindo agora? sim, eu tô ouvindo. É só você começa a falar, aí trava e congela um pouquinho, aí depois pula uma parte e volta. Eu não sei, porque eu já chequei 2 vezes, chequei agora pela terceira vez, como é que eu estou aqui de internet. Ela está 100%. Ela está completa. A própria Magda que está aqui, ela não está tendo problema, porque a internet está... a internet dela tá cheia também. Então Então não vamos está seguir. De travando. repente, vamos seguir. De repente, quando gravar, se pular alguma coisa, vai ficar ok. Vamos seguir, então. Tá? Então, vamos lá. Como eu estava explicando, o que aconteceu? A partir do momento que Jesus, através da sua autoridade, pelo impacto fluídico da sua palavra, ele simplesmente produz um choque em todo o campo áurico. O campo áurico, a gente deve lembrar que ele envolve todos os corpos perispirituais. Isso faz, através da vibração, uma, entre aspas, velocidade tal que desobstrui, desbloqueia, retira toda e qualquer mazela produzida, e normalmente essa produção é por ectoplasma. O obsessor, ele sabe manipular isso, e através da sua intenção, ele vai criando uma espécie de adensamento ectoplásmico ali exatamente na laringe. A partir daí, desse adensamento, existe exatamente esse conceito de não conseguir mais se expressar, ou seja, a pessoa fica muda. Tá? Então, na realidade, é um processo natural, tá? Não tem nada de demônio, nada disso. E a gente vai ver que, durante esse processo todo, né, o doente, ele não só afasta
o obsessor, e volta a falar. Então, quando os fariseus veem aquilo, não conseguem entender, como a gente explicou agora. E eles dizem que aquilo é coisa do demônio. Tá? Da mesma forma que eles acreditavam que era coisa do demônio, eles não conseguiam entender que isso poderia ser através de um enviado de Deus, que era o caso de Jesus. Ok? Ficou claro, então, isso? Simone, você conseguiu entender toda a explicação? Sim, agora está tranquilo, está normal agora. Está Então ótimo. tá. Obrigado. Então vamos agora para o milagre 13, que é acalmando a tempestade. E eu escolhi Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 25. Vamos ver como Lucas explica essa tempestade, né, ali no Mar da Galileia. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Olha aqui os desenhos aqui embaixo. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo. Jesus simplesmente dormiu ali, tá? E chamaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus, né? Eu acredito que ele deva ter acordado sorridente. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Isso é na narrativa de Lucas. Onde está a sua fé? Jesus pergunta aos seus discípulos que estavam no barco. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, vamos ver a explicação, que é muito simples. Jesus, primeiro, fez aquilo de propósito. Ele dormiu e sabia que aquilo aconteceria. Por quê? Porque Jesus tinha a chamada dupla vista. A dupla vista é a clarividência, aquele que consegue ver fora do tempo e do espaço. Então, ele viu aquele fato ocorrendo, né, em momento próximo, futuro. Ele, conhecedor da natureza, né, dos encarnados, né, ele resolveu testar a fé deles. Vamos ver, se eu estiver dormindo, como é que eles vão se comportar. Mas também Jesus era conhecedor dos seres elementais, dos 4 elementos, né? Da água, do fogo, do ar, né? E da terra. Então, ele sendo conhecedor, ele identificou essa situação que ia ocorrer através da sua clarividência, né? Da sua dupla vista, e quando ele foi acordado, ele simplesmente levantou e ordenou aos elementais da água e do vento, tá? Do ar, tá? Da água são as ondinas, principalmente, e do ar são os silfos e as sílfides, que eles simplesmente contivessem a turbulência dos ventos e das ondas. E os elementais, vocês devem lembrar, eles estão em um reino inferior ao hominal. Então, a partir do reino animal, entre o reino animal e o reino hominal, existe o reino dos elementais. E os elementais são trabalhadores braçais de tudo que ocorre no universo. É um estágio evolutivo onde, no futuro bem distante ainda, né, às vezes milhões de anos, né, dentro do nosso conceito de tempo, que eles vão adentrar ao reino hominal. Mas eles recebem ordens, eles têm um nível bem baixo, porém, a consciência deles é receptiva a ordens. E Jesus, com a sua autoridade, simplesmente ordena. Olha, pelo mentalismo, ele não precisava nem falar, só pelo mentalismo ele se comunicava e dava a ordem de conter
aquela turbulência, não só dos ventos e das ondas. Marco, isso é possível? Claro. Toda vez que você pensa na forma como o planeta foi criado, os elementais foram partícipes muito importantes. Por quê? Porque através dos arcanjos, né, que são, vamos dizer assim, como se fossem gerentes da criação de mundo, eles davam ordens, olha, coloca as partículas de água aqui e movimenta as correntes marinhas para que haja isso aqui. Então, eles são trabalhadores braçais da criação dos mundos. E eles continuam nos mundos fazendo com que haja exatamente os fenômenos da natureza. Quando ocorre, por exemplo, um corrimento de placa tectônica, tá? Não tenha dúvida que aquilo não é só um reajuste do planeta. Aquilo também é o trabalho exatamente dos elementais da Terra, né? Que muitos chamam de duendes, né? E gnomos. Então, eles trabalham sempre com um ordenamento superior. Poxa, Marco, mas por que tem um terremoto, um maremoto e por aí vai? Porque todo o planeta, todo orbe, está como nós em evolução. E processos evolutivos, vamos pegar, por exemplo, a Terra. Tá? No processo evolutivo da Terra, muito há de se perder exatamente do núcleo da Terra, que vamos dizer assim, de uma densidade muito alta. Então, para isso ocorrer, vulcões têm que expelir exatamente o quê? O magma, que vai jogar para fora essas densidades. Ele coloca isso através das lavas, né? Que são incandescentes. Então, para que haja esse reequilíbrio para comportarmos um novo padrão vibratório, que nós chamamos de mundo, né? Tem que haver esses fenômenos, que são fenômenos naturais, fenômenos da natureza. E quem faz esses fenômenos são exatamente os elementais da natureza. E Jesus, conhecedor de tudo isso, simplesmente ordenou, e ao mesmo tempo aquilo serviu para testar a fé dos seus discípulos. Está entendido, então, o que é o milagre 13, acalmando a tempestade? Simone, deu para escutar tudo? Perfeito, Marco, está perfeito agora. Ok. Vamos para o milagre 14, sobre a cura do endemoniado de Gerazeno. É o nosso último milagre a ser explicado hoje. Entre os evangelistas que citaram esse milagre, eu escolhi Lucas, no capítulo 8, versículos 26 a 39. É grande, tá? Mas vamos ler tudo. E navegaram para a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos. Como eu falei para vocês, era uma forma que os hebreus tinham de chamar, que era um adjetivo depreciativo, tá? Que significava afeminado, tá? Licencioso, libertinoso, e eles até associavam isso ao conceito de glutão. Então, era a terra deles, tá? Era, vamos dizer assim, uma grande massa populacional que tinha essa característica de ser afeminado. Que está de frente, né? Eles navegaram, né, nessa terra que é de frente à Galileia. Tá? E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro de Jesus, né? Vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, ele estava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele vivia como se fosse nos cemitérios, tá? Nu, totalmente endemoniado, ou seja, com o que a gente chama de condomínio obsessivo, tá? Que a dona Maria Modesto Cravo explica com muita propriedade. Então, ele tinha vários obsessores que, vamos dizer assim, trocavam ali de posto durante o processo obsessivo. Cada hora era um. E quando esse homem, né, possuído ali, né, pelo que a gente sabe que possessão existe, né, como o Kardec depois ele mesmo admitiu,
que existia a possessão. E esse homem possuído, quando ele viu Jesus, na realidade quem viu foi o espírito, né, o obsessor, ele simplesmente se jogou aos pés de Jesus, exclamando e dizendo, né, em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então, veja você, o espírito, reconhecendo a autoridade de Jesus, se joga aos pés dele, tá? E, né, questiona, fala assim: Mica, eu não fiz nada para você. Por que você veio aqui? Né? E eles tinham medo da figura, da presença de Jesus, pelo padrão vibracional de Jesus muito alto, isso amedrontava eles. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Ou seja, como era uma colônia de espíritos, por muitas vezes um espírito saía, mas outro adentrava. Por isso aqui, quando você não entende isso, você passa a não entender direito essa passagem aqui. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, tá? Mas, quebrando as prisões, ou seja, aquilo que aprisionava ele era impelido pelo demônio para os desertos. Ou seja, os obsessores não deixavam ele para o deserto, porque, né, os obsessores queriam perturbar ali a região. Então, impediam ele de ir para o deserto, onde ele ficaria sozinho, né? E aí os obsessores não conseguiriam atuar da forma que queriam. Então, Jesus pergunta para ele: qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, repara, tem até um livro do Robson Pinheiro chamado Legião, que explica isso com muita propriedade. Então, o que é a Legião? É um condomínio de espíritos que se tornam processos de algum corpo. Para que isso ocorra, é óbvio que existe afinidade, tá? E esses espíritos obsessores, eles quase que se degladiam, né, ali para ver quem é que vai estar no comando. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então, os obsessores, conhecedores da possibilidade de Jesus, começaram a implorar. Então, quando se joga aos pés, não é o homem físico. Quem se joga aos pés é algum espírito que estava no comando, né, e pediu a Jesus que não o colocasse no abismo. Esse conceito de abismo, ele é duplo. Ele pode ser físico, tá, porque realmente eles estavam próximos, né, de uma área alta, ali na terra dos Gadarenos, mas, ao mesmo tempo, pode também ser um significado para alguma coisa que não tem fim, que é o sofrimento. Tá? Então, esse conceito de abismo, ele é duplo, é como se fosse uma metáfora. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que Jesus o concedesse para que eles pudessem entrar nos porcos. Olha que coisa totalmente estapafúrdia. Tá? Então, eles disseram o seguinte: olha, Jesus, permita que a gente entre nos porcos, mas não nos lance no abismo. Esse abismo, como eu falei, é metafórico. Tá? É num conceito de sofrimento, onde não há fim. Tá? Que é exatamente as trevas, o umbral. E tendo saído do homem esses espíritos, né, que ele chama de demônio, eles entraram nos porcos. Eu estou aqui fazendo a leitura de Lucas, tá? Mas a gente vai explicar. Eles entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Ou seja, na visão de Lucas, eles adentraram, tomaram conta, se tornaram possessos dos porcos e fizeram os porcos correrem em direção ao abismo, se lançando exatamente no lago, ali, né? Ali de frente, né, da Galileia. E quando os porcos caíram, era um lago com uma certa profundidade, eles se afogaram. E aqueles que o guardavam, ou seja, os homens que tomavam conta dos porcos, vendo aquele acontecimento, saíram correndo, fugiram. E foram na cidade, nos campos, dizer: olha, Jesus esteve lá e ele expulsou o demônio de um homem e os demônios entraram no porco e os porcos se lançaram no abismo. Tá? Essa foi a forma física que Lucas nos explica.
e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Vieram falar com Jesus, né? Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, vestido dessa vez e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Então, depois que os obsessores saíram, né, entre aspas, adentraram, né, aos corpos dos porcos, o homem ficou livre. Então, ele se vestiu, tá, e ficou ali junto de Jesus, né, sentado junto aos pés de Jesus. E quando as pessoas viram aquilo, falaram assim, meu Deus, o que é isso? Temeram aquela situação. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos, como já falei para vocês, é um adjetivo depreciativo, que significa efeminado, né? Essencioso, glutão. Quando eles viram, né, aquele fato, ao redor, né, de todos os fatos ali, das pessoas, rogou que se tirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, Jesus, depois que fez tudo isso, entrou no barco e foi embora, e voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ou seja, ele pediu permissão a Jesus para acompanhar Jesus. Mas Jesus sabia que ele não estava preparado. Ele não tinha condições, até porque ele não tinha sido um dos escolhidos ainda antes de reencarnar. E Jesus fala assim, olha, torna para tua casa, vai para a tua casa e conta quão grandes as coisas que Deus te fez. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, repara uma coisa interessante. Não basta a pessoa ter vontade de adentrar, né, no reino de Deus junto com Jesus. Ela tem que estar preparada. Ela tem que estar em condições. Então, aqui é exatamente um exemplo que esta pessoa, né, que tinha um condomínio obsessivo, ele não tinha ainda condições. Por quê? Porque a afinidade dele com espíritos trevosos era muito grande. Então, ele não tinha essa possibilidade. Então, aqui, né, nessa passagem, né, Jesus nos ensina isso. Vamos entender, sob a ótica espiritualista e espírita, como é que a gente entende isso. Sobre os possessos, Jesus apresentou notável autoridade pela sua presença e pelo impacto fluídico de suas palavras, em choque com o campo áurico do homem possuído, como a gente já falou para vocês, né? Como a gente sabe, aqui você vê na figura, né, o homem ainda, quando se aproxima de Jesus, e aí quem está comandando ele é o espírito obsessor, né? Ele chega em Jesus e fala assim, o que você tem contra mim? Puxa vida, por que está me perseguindo? Né? Porque são ignorantes da lei de Deus, não sabem, né, de fato o que lhes é melhor. Então, exatamente essa cena configura isso. E Jesus, com a sua autoridade, só pelo fato de eles verem Jesus, eles já ficaram com medo. Por isso é que o homem se joga, né, de joelhos aos pés de Jesus. No capítulo 15 do livro da Gênesis, no item 34, Kardec explica isso com muita propriedade. Primeiro, ele deixa claro que isso não tem a menor possibilidade, ou seja, espíritos se adentrarem, né, ou comandarem por possessão porcos. Não tem afinidade fluídica, não tem conceito de chakras similares, porque para que haja um processo obsessivo de possessão, existe uma afinidade, né, fluídica entre os chakras, existe um apoderamento dos chakras para que haja o comando do possessor, né, daquele que está possuindo aquele corpo físico, e principalmente pelo chakra Ajna, tá? É através do chakra Ajna que o processo obsessivo de possessão se consolida. Tanto é que quando você tem, por exemplo, uma pessoa que está num estado de possessão, e eu já trabalhei com isso dentro de centros espíritas, tanto do SEMA quanto do SEJA, tá? E do próprio Ramatiz, que eu também trabalhei,
né, pessoas que estavam ali, né, incorporadas com um espírito que não era muito lúcido, e simplesmente pelo fato de você colocar a mão e comandar, normalmente você coloca o ar, fogo e o éter, tá? Esses 3 dedos você coloca no asana e dá uma ordem mental. Você não tem permissão de continuar aqui. Tá? Imediatamente aquele espírito sai dali. E aí você pede um amparo espiritual para que a espiritualidade que está presente ali na casa possa levar aquele espírito para tratamento. Tá? Eu não fiz isso apenas uma vez, foram várias vezes, tanto no SEMA quanto no SEJA e também no próprio Ramatiz. Ok? Então, e com base na ciência espírita, podemos afirmar com certeza que maus espíritos poderiam, sim, perturbar os animais, fazendo-os correr desesperadamente ao ponto de se lançarem em um abismo. Então, aqui está a explicação do fato real. Quando os espíritos foram colocados para fora daquele corpo, né, onde eles faziam uma coletividade, que nós chamamos de condomínio, na possessão, quando eles saíram, eles ficaram com medo, e eles simplesmente, né, foram em direção, e ali próximo tinha exatamente um monte de porcos, ali com seus, né, criadores. E aí, quando os porcos veem aquilo, até porque os animais têm uma sensibilidade de visão mais, vamos dizer assim, mais grosseira, porém, eles conseguem ver a 4ª dimensão, como é o caso dos gatos também, tá? E os porcos também têm essa possibilidade. Eles ficaram assustados, eles saíram correndo e não mediram, né, vamos dizer assim, esforços para correndo em qualquer direção, e essa direção, infelizmente, era para um local alto, como se fosse um abismo, né? E aí eles se lançaram, né, ali pelo seu descontrole, né, perturbados por esses espíritos, se lançaram no lago, né, e morreram afogados. Tá? Então, aqui está o desenho, tá? Onde vocês veem exatamente isso acontecendo, e o homem que fica desfalecido, porque quando você produz a retirada de espíritos de uma pessoa que está ali nesse estado possessivo, ela tem uma espécie de perda de consciência temporária. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, no SEJA, eu vou dar um relato que aconteceu comigo, né? Eu estava chegando, eu dava na época o livro Libertação, e eu cheguei para dar aula, e tinham várias pessoas dentro de uma sala, né? E lendo o Evangelho, fazendo, e o espírito estava gargalhadas. Tá? Era uma mulher que foi possessa, foi possuída, ele estava gargalhado, as pessoas liam, e não era uma, duas, não, devia ter umas 15 pessoas ali na sala, e um aluno meu falou, Bechara, você pode ajudar? Quando eu olhei a situação, quando eu vi, né, a situação, imediatamente eu entrei em prece, pedi ajuda à espiritualidade da casa e aos meus guias, e fui exatamente ali no asna, que é exatamente aqui, nessa direção entre os olhos, e colocando o dedo do ar, do fogo e do éter, simplesmente fiz o mentalismo e comandei. Você não tem permissão de continuar aqui. Por favor, siga a orientação dos espíritos que estão em sua volta. Imediatamente aquela pessoa perdeu a consciência, ela caiu para frente, tá? Tiveram que segurar, e o espírito foi lançado para trás e foi, vamos dizer assim, arrebatado pela espiritualidade da casa e levado para um hospital para ser tratado. Então, esse estado aqui que você vê no desenho de inconsciência do homem é exatamente o homem que estava endemoniado. Tá? Então, mais uma vez, a gente consegue ver que não tem nenhum tipo de milagre aqui. É simplesmente conhecimento, não só da natureza humana, mas da natureza espiritual. E Jesus era conhecedor profundo de tudo isso. Ok? Então, a gente termina essa aula lembrando que na nossa próxima aula, que vai ser a 3ª aula, acontecerá dia 10 de junho, se eu não me engano, acho que é exatamente isso. Depois deem uma olhada no cronograma, que eu acho que é isso mesmo. E tem o seguinte conteúdo abaixo. Aí o que eu peço? Eu peço para vocês lerem antes da aula. Então a gente vai falar da cura da mulher enferma,
da ressurreição da filha de Jairo, que eu pensei que eu tinha falado na primeira aula, mas eu não falei, vou falar na terceira aula, a cura de 2 cegos, a cura do outro mudo endemoniado, a primeira multiplicação de pães, como é que Jesus anda sobre as águas e a cura da filha de Cananeia. Esses são os 7 milagres de Jesus, e aqui está a referência, e aí vocês escolhem, né, o evangelista que vocês quiserem, para que vocês possam ler. Isso facilita demais o nosso tempo e traz para vocês um entendimento já prematuro para que eu possa explicar sobre a ótica esotérica. Então, esse será o conteúdo da nossa terceira aula, que acontecerá dia 10 de junho, ok? Então, eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês, e esse beijo, né, na representação e na vibração do Mestre Jesus. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e que vocês possam dar continuidade ao estudo que está iniciando apenas. Um abraço, Obrigado, tudo de bom para vocês. Muito Até obrigado. logo. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa semana para todos. Bom mês aí para todos. Gratidão aí, Bejara. Gratidão, Simone. Gratidão. Um Simone, beijo grande. Oi. deixa eu te perguntar. Teve mais alguma falha depois? Não, depois não.